Olá, crianças! Então, para seguir esse texto, peguem o de vocês também e vamos falar um pouquinho sobre cidadão, cidadania, saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, vamos começar aqui com o primeiro parágrafo. Cidadania é uma palavra que está constantemente aparecendo, seja nas conversas informais e formais, em páginas da internet, nas redes sociais, em jornais e livros. Trata-se de um conceito que todo mundo parece conhecer e saber exatamente do que se trata. No entanto, ele pode causar alguns problemas de imprecisão na definição. Assim, é importante entender o que é cidadania, o que é ser cidadão e saber onde surgiu e como esse conceito é utilizado nas sociedades atuais. Então, vamos aqui para o segundo parágrafo. O que é ser cidadão? O conceito de cidadania remonta à Grécia Antiga e ao longo do tempo vem se modificando e se adaptando ao seu respectivo período histórico até chegar ao que conhecemos hoje. O significado de cidadania nos termos contemporâneos, quer dizer, nos dias de hoje, engloba uma série de direitos e deveres do indivíduo cidadão, que lhe assegura seu pertencimento pleno à vida em sociedade. Então, para que eu possa conviver bem em sociedade, eu tenho que saber que eu tenho os meus direitos e os meus deveres como pessoa que eu devo cumprir dentro da sociedade em que eu vivo. Você não pode fazer o que você quer. Eu não gosto de tal coisa na rua, vou lá e eu quebro, né? Eu posso ofender uma pessoa. Então, tudo isso engloba os direitos e os deveres, tá? Então, tem leis, tem regras a serem seguidas. Então, vamos continuar nossa leitura aqui agora. Etimologicamente, a palavra cidadania se origina de um termo latino civitas, cidade. Então, latino civitas significa cidade. Dessa forma, a cidadania está intimamente ligada ao pertencimento a determinado estado ou nação. A nacionalidade é um pressuposto, ou seja, a cidadania formal é concedida ao indivíduo no momento em que ele nasce em determinado país e pode ser adquirida por estrangeiros após o seguimento de alguns processos. Bom, então só para vocês entenderem o que significa essa parte aqui, por exemplo, eu tenho avós que já estão falecidos, que têm origem italiana e portuguesa. Então, eu tenho ainda parentes que moram, né, em Portugal. Então, eu, como sou neta de português, meu avô nasceu lá e veio para o Brasil, conheceu a minha avó aqui no Brasil, casou-se e teve as filhas, né? No caso, minha mãe, uma delas. Eu posso recorrer à cidadania portuguesa para que eu possa ir e vir, né? Eu posso morar também. Eu tenho daí a permissão para entrar no país em qualquer momento. E a italiana também, né? Meu avô paterno era italiano. Então, só que para isso, nós temos que entrar com o processo, pegar nossa inúmera documentação. A parte da minha mãe já começou a tentar, né, fazer esse processo, mas gasta-se muito dinheiro. Muitas vezes você tem que viajar para o país de origem, pegar documentação. Então, é um processo longo e caro, tá? Mas o que é ser cidadão? Ser cidadão é o direito de usufruir das políticas públicas do Estado, o direito de escolher seus governantes com base nas propostas que mais se assemelham aos seus ideais, o direito de ir e vir, entre outros. Então,
o Brasil, ele teve vários momentos que vocês futuramente vão estudar na política. Hoje, nós podemos escolher o presidente numa votação de um voto secreto, né? E que ocorre de 4 em 4 anos. Então, eu posso escolher meu prefeito, o meu governador, que mais se assemelham com as minhas ideias. Então, eu vou ver as propostas desses políticos e no dia da votação, meu voto é secreto, eu vou e deposito meu voto nesse candidato. O direito de ir e vir é você se locomover para qualquer lugar. Mas a pandemia é um momento que a gente está vendo que nós não podemos ir e vir o tempo todo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre esse tópico, tá? A base para as concepções da cidadania atuais tem seus fundamentos na Carta Universal dos Direitos Humanos, criada e assinada em 10 de dezembro de 1948. Carta Universal dos Direitos Humanos. Vamos saber um pouquinho mais do que se trata ela. Na década de 1940, o mundo ficou abalado pelos acontecimentos brutais da Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nazismo e os massacres e das violações cometidas contra determinados grupos sociais. Quando acabou a guerra, as sociedades precisavam de um documento oficial que pudesse conter e proteger a integridade dos indivíduos, independente de seu país de origem. Ainda que por motivos políticos ou econômicos, os direitos humanos não sejam plenamente obedecidos em determinados países, ou mesmo em áreas de conflitos. A Carta dos Direitos Humanos é um importante documento para a proteção dos cidadãos nas sociedades. Bom, então nós pudemos ver que esse documento ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial para proteger o direito das pessoas, independente do país de origem que ela tenha, tá? Direitos dos cidadãos. Então vamos aqui para o último parágrafo dessa folha. O cidadão tem o direito a serviços básicos ofertados pelo Estado, para que sua integridade mental e física possa ser protegida. Exemplos desses serviços são o direito à saúde, com atendimento gratuito em hospitais e os postos de saúde, educação pública, só um minutinho aqui, pessoal. Pronto, voltei aqui. Então, educação pública de qualidade, então não é qualquer educação, né? Moradia, trabalho, previdência social, para que seus direitos sejam assegurados pelo Estado, lazer que permita a saúde psicológica, entre outros. Então, tudo isso o Estado deve garantir às pessoas, porém nós sabemos que não é muito bem assim que acontece. É assegurado ao cidadão o direito de expressão. No entanto, para que esse direito exista, é necessário que o cidadão assine o que disse e o que escreveu. O direito acaba quando se força uma política de anonimato. Da mesma forma, o direito pleno à crença e à fé deve ser respeitado. Então, vamos falar um pouquinho. O direito de expressão.
Então, ele está falando que você tem o direito de se expressar sobre um determinado assunto a partir do momento que você se identifica. Então, por exemplo, eu sou contra alguma coisa, um assunto aí polêmico, e eu quero escrever algo em redes sociais, eu quero escrever para o jornal, dando a minha opinião sobre esse assunto. Mas eu não quero me identificar. Então, esse direito, ele fica vetado. Então, nenhum jornal vai publicar uma crítica a alguma coisa que possa vir a causar uma polêmica para o jornal se eu não me identifico. Ou nas redes sociais, eu jogo alguma coisa na rede social e eu posso prejudicar alguém, por exemplo. Então, eu não posso publicar no anonimato, eu tenho que me identificar. Então, a partir do momento que você se identifica para falar sobre determinada coisa, você tem o direito de se expressar, porém, dentro de algumas regras, né? Eu não posso ofender, eu posso expressar minha opinião, eu posso discordar da sua opinião, mas sem ofender, sem prejudicar outras pessoas, porque eu tenho que assumir o que eu estou falando. O direito pleno à crença e à fé é quando você, sua família, escolhe uma determinada religião. Então, é o direito seu de você escolher a fé que você quer seguir. E as pessoas têm que respeitar. Então, você tem o direito de escolher o que você quer acreditar na sua fé religiosa. Bom, continuando aqui. O cidadão também está livre para escolher seu trabalho, sua profissão, sua carreira. No entanto, a lei tem o direito de solicitar capacitação específica para o exercício de determinadas profissões. Bom, então o que significa isso? Já pensou se vocês não tivessem professoras com formação específica para poder dar aula para vocês, para poder lecionar? O que será que esse professor poderia estar passando para vocês? Por isso, que eu tenho que estudar para exercer essa profissão. Por isso eu prestei um concurso público para poder exercer essa profissão. Já pensou também no caso de uma enfermeira, por exemplo, como que ela vai ministrar uma medicação correta, se ela não estudou para aquilo? Um médico, por isso que dentro da medicina tem muitas especialidades, ele tem que estudar para ele ter conhecimento e poder salvar vidas com isso e não prejudicar vidas, né? Então, é isso que está dizendo aqui nesse parágrafo. A lei também prevê o direito pleno do cidadão à sua propriedade intelectual e física, assegurando o direito dos herdeiros quando da morte de seu proprietário. Então, a lei, ela vai proteger o cidadão, né? Quando algum ente querido falece e de assegurar, né, a parte de você ser herdeiro de uma determinada coisa. Então, você tem o direito a isso. Bom, aqui nós vamos voltar naquele assunto que iniciamos na outra página. Em tempos de paz, o cidadão tem o direito de se locomover entre cidades e países, como melhor lhe aprouver, desde que obedeça às leis específicas de cada cidade ou país em relação às viagens. Em tempos de guerra, podem vir a existir leis de cerceamento. Bom, nós vimos aqui com a pandemia que não é só em momento de guerra que você fica limitado ao ir e vir para onde você quer, né? Então, não só em tempos de guerra. Para você entrar num determinado país, você tem alguns procedimentos, em alguns deles, que devem ser seguidos. E
num tempo como esse que estamos vivendo, mais ainda, tem restrições. Teve países que não estavam aceitando pessoas de determinado lugar entrando no seu país, porque o alto índice de contaminação na pandemia daquele lugar era muito grande. Então, isso realmente aconteceu. E então, só para vocês saberem sobre o que significa esse pedacinho aqui do texto. Deveres do cidadão. Então, nós não temos só direitos na nossa vida, nós temos deveres a serem cumpridos. Então, o dever mais importante do cidadão é cumprir as leis propostas pela Constituição. Afinal, as leis existem para assegurar os direitos de todos os indivíduos em uma sociedade. Trabalhar para a educação e proteção dos semelhantes é também um dever enquanto espécie humana, na prática constante da empatia e da solidariedade. Bom, vamos primeiro na primeira oração. O dever mais importante do cidadão é cumprir as leis propostas, né? Essa parte aqui, ó, Constituição. Então, no nosso país, nós temos uma Constituição a ser seguida. E lá tem tudo que o cidadão pode e o que ele não pode. O que ele, a penalidade que ele pode sofrer com isso. No caso de cometer uma infração no trânsito, cometer um crime. Então, para isso tem leis. Nós temos dentro do nosso trabalho, dentro do nosso convívio, dentro da nossa casa, na rua, né? Nós temos que cumprir as leis, nós temos que saber o que é correto ou não. E quando nós vamos a lugares diferentes, nós temos que seguir as regras daquele país, aquelas leis daquele determinado lugar. Agora, quando nós estamos falando aqui, né? Vocês já estão ouvindo muito falar, né, sobre a empatia e a solidariedade nesse tempo aqui de pandemia. Essas duas palavrinhas aqui. Então, a empatia é quando eu me ponho no lugar daquela pessoa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa perdeu um ente querido nesse momento de pandemia, né? Então, eu me solidarizar com essa pessoa, eu me colocar no lugar dela com a dor que ela está sentindo. E isso é ter empatia. E a solidariedade é eu fazer o bem, ajudar ao próximo, né? Então, essas duas palavrinhas estão ligadas aí no nosso dia a dia, principalmente nesse momento difícil que a sociedade passa. Proteger o patrimônio público social do país para assegurar a continuidade do Estado. Proteger a natureza para assegurar a continuidade da espécie humana, visando sempre ao bem-estar da sociedade e da continuidade da espécie. Dessa forma, o ato de obedecer às políticas públicas de preservação é muito importante. Bom, os patrimônios públicos é tudo que não é o meu patrimônio. É a minha casa, onde eu moro, onde eu vivo, é o meu patrimônio, mas patrimônio público é algo que não pertence a mim. Por exemplo, um museu, um jardim na praça. Então, eu tenho que preservar esse patrimônio, né? Então, eu não posso depredar, eu não posso estragar. E outra coisa também é quando ele fala de proteger a natureza. Então, eu tenho que colaborar, fazer a minha parte na sociedade para que daqui uns anos os filhos de vocês, os netos de vocês possam usufruir da natureza também. Então, eu tenho que ajudar a preservar esses lugares para que eles possam vir a desfrutar disso.
Cidadania no Brasil. O Brasil passou por 21 anos de ditadura militar, do dia 1º de abril de 1964 a 15 de março de 1985. E os conhecidos anos de chumbo fizeram com que uma série de direitos dos cidadãos fossem completamente ignorados. Perseguições políticas, tortura, assassinato, repressão foram alguns dos crimes cometidos contra os cidadãos, contra as pessoas. A Carta dos Direitos Humanos não teve muita relevância em cenas brasileiras durante essas 2 décadas de ditadura. Vocês vão estudar muito ainda sobre isso. Essa ditadura aconteceu no Brasil e nesse momento teve censura na televisão, nos rádios, o direito de ir e vir, né, em alguns momentos foram vetados. Então, vocês estão observando aí que essa Carta dos Direitos Humanos, nesse período, não teve muita validade no nosso país. Continuando. Foi apenas em 5 de outubro de 1988 que uma assembleia foi montada para que os planos para a consolidação da democracia fossem retomados. A Constituição da República Federativa do Brasil voltou a assegurar os direitos plenos dos cidadãos após os anos de repressão. Países da América Latina que sofreram com ditaduras violentas possuem direitos de cidadania relativamente recentes. Bom, então depois desse período, né, os direitos dos cidadãos voltaram a ser exercidos, tá? E cidadania. Último parágrafo aqui do nosso texto. Em tempos de intensa participação dos cidadãos na internet, uma forma de assegurar o direito à participação coletiva em assuntos do Estado foi a criação da página e-Cidadania pelo Senado Federal. Assim, o cidadão tem a possibilidade de acompanhar votações, divulgações de serviços estaduais e propostas públicas pela internet. O cidadão também pode fazer sugestões para as políticas públicas. A cidadania é um direito adquirido muito importante e deve ser sempre preservada. A democracia, com todas as suas falhas, ainda é a forma mais humanitária de se lidar com as diferenças de pensamento, de visões de mundo e de crenças. Reafirmar a democracia, participar dos debates públicos e exercer o pensamento crítico são formas de exercer a cidadania. Então, por isso que é importante a gente estar sempre informado, acompanhar jornais, ler bastante, para que nós possamos, vocês que são ainda crianças, no futuro, saber dos seus direitos, dos seus deveres, né? Exigir da política pública o que é seu de direito, mas para isso vocês têm que exercer a sua cidadania. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com a leitura, tá? E depois vocês respondem as questões. Beijos, crianças!